Um país grandioso, berço de civilizações e culturas milenares, com paisagens lindas repletas de antigas igrejas e mosteiros que revelam sua rica história e cultura, famoso por suas cidades e tradições lendárias. Sem dúvida, viajar pela Armênia é como fazer uma viagem pela história, em meio a uma paisagem extremamente diversa, com belos lagos e cânions que contrastam com altas montanhas, belos vales e planícies férteis onde estão vinhedos, aos pés do imponente Monte Ararat, razão pela qual essa terra é chamada de Terra de Noé. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre a Armênia. A Armênia é um país situado no sul da região do Cáucaso, na interseção entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, na área conhecida como Transcaucásia. O país não possui saída para o mar e faz fronteira com a Geórgia ao norte, o Azerbaijão ao norte e leste, o Irã e a região de Najichevan, um enclave do Azerbaijão, ao sul, e com a Turquia a oeste. A Armênia tem uma área de 29.743 km² e conta com uma população superior a 2,9 milhões de habitantes. Os rios mais importantes são o Arpa, o Aras e o Razdan. O Lago Sevan é o maior lago do país e o segundo maior da Transcaucásia. Administrativamente, a Armênia é dividida em 11 províncias, chamadas de Marzes. Sua capital é Yerevan, localizada na região centro-oeste do país. A Armênia possui uma geografia bastante variada, com paisagens que vão desde altas montanhas até vales férteis. A maior parte do território é montanhosa, com altitude média de cerca de 1.800 metros acima do nível do mar. A Cordilheira do Cáucaso se estende pelo norte e leste do país, com picos elevados e cenários de relevo acidentado. As montanhas mais altas são o Monte Aragats e o Monte Arara, este último localizado atualmente na Turquia, próximo à fronteira, mas considerado um símbolo nacional armênio. Entre as montanhas, encontram-se vales férteis fundamentais para a agricultura, sendo o Vale de Arara um dos mais importantes, situado entre as montanhas do Cáucaso e a Cordilheira Jegon. O Lago Sevan, localizado na região central, é um dos maiores lagos de água doce da Ásia, servindo como importante reserva de água e destino turístico muito procurado. Grande parte do território armênio possui clima semiárido, com chuvas insuficientes para sustentar uma vegetação densa e exuberante. Apesar disso, ainda existem áreas de floresta que abrigam espécies como carvalhos, faias e pinheiros. Yerevan é a capital da Armênia, a maior e mais populosa cidade do país, e também o seu centro político, econômico, cultural e educacional. Está localizada na parte oeste da Armênia, próxima à fronteira com a Turquia. Encontra-se em uma região montanhosa, às margens do rio Razdan, no Vale de Arara, a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. É uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, fundada por volta do ano 782 a.C. pelo rei Urartiano Argetii, alguns anos antes da fundação de Roma. Yerevan possui uma história que remonta a milhares de anos e já fez parte de diversos impérios e estados ao longo do tempo, incluindo os impérios persa, romano, bizantino, otomano e russo. A cidade mistura arquitetura moderna com monumentos históricos, e devido à tonalidade rosada de suas construções, é conhecida como a Cidade Rosa. Entre seus pontos mais conhecidos estão a Praça da República, considerado o coração da cidade e onde ficam importantes prédios governamentais, a Cascata de Yerevan, uma monumental escadaria de degraus e terraços que corta o centro da cidade, abrigando esculturas, galerias e exposições, além de oferecer algumas das melhores vistas panorâmicas, a Ópera de Yerevan, uma joia arquitetônica, o Monumento Mãe da Armênia, uma imponente estátua localizada em uma colina no Parque da Vitória, símbolo da força e da resiliência do povo armênio, e, por fim, a Fortaleza de Erebuni, um sítio arqueológico que marca o local onde foi fundada a antiga cidade de Erebuni, que mais tarde se tornou Yerevan. A Armênia é uma das nações e culturas mais antigas da humanidade. Segundo a tradição armênia, os armênios descendem de Ike, tataraneto de Noé. O país se vê como a terra da família de Noé e considera o Monte Arara como a montanha-mãe do mundo.
Por isso, essa famosa montanha aparece no brasão nacional. De acordo com a lenda, Ike libertou seu povo de Nimrod, líder da Babilônia, conhecido como construtor da Torre de Babel e considerado o primeiro tirano da terra. Ike é visto como o fundador da Armênia e deu seu nome à nova nação, chamada de Ai por seu povo, que chamava sua terra de Ike, hoje conhecida como Armênia. No século IX a.C., já existia na região o famoso reino de Urartu, que se estendia desde o leste da Anatólia, na atual Turquia, até áreas que hoje pertencem ao Irã, Síria e Ásia Menor. A capital de Urartu era Erebunim, que corresponde à atual Yerevan, capital da Armênia. Urartu foi conquistado pelos assírios no século VII a.C. Ao longo da história, como tantas vezes aconteceu, a Armênia foi dominada por babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, califados muçulmanos, mongóis, otomanos e, mais recentemente, pelos soviéticos, de quem conquistou a independência em 1991. A bandeira da Armênia tem 3 faixas horizontais que simbolizam sua história e identidade: o vermelho, o sangue de seus heróis e mártires; o azul, o céu que cobre a pátria; e o laranja, o espírito de coragem, valentia e trabalho de seu povo. A região de Kotayk é um importante polo agrícola e pecuário da Armênia. Cerca de 74% de sua área total é formada por terras cultiváveis, respondendo por 16% de toda a produção agrícola do país. Além disso, a província é um destino turístico relevante, repleta de atrações históricas e culturais, como o Vale do Azat, que se estende desde as montanhas do Cáucaso até o Lago Sevan. O Vale do Azat é bastante procurado por seus cenários deslumbrantes e vilarejos tradicionais. Na parte alta do vale, encontram-se diversos mosteiros históricos, entre eles o Mosteiro de Gegard, Patrimônio Mundial da Unesco. A capela principal foi construída há cerca de 800 anos, mas a origem do monastério remonta ao século IV d.C., quando foi fundado por Gregório, o Iluminador. O vale também é ideal para descansar, aproveitar a natureza e praticar esportes de inverno, especialmente na melhor estação de esqui do país, localizada em Tsagadikazor. É igualmente um local rico para conhecer a história e a cultura armênia, abrigando vilarejos históricos como Dvin, que foi capital do país no século IV, e monumentos como o Templo de Garni, um antigo templo pagão construído no século I d.C. pelo rei armênio Tirida Tizi em homenagem ao deus Mitra. O templo é um notável exemplo da arquitetura helenística e romana na Armênia, refletindo nitidamente a influência clássica greco-romana. A província de Arara é conhecida por sua paisagem diversificada, que inclui áreas agrícolas, montanhas e vales. A agricultura é essencial para a economia local, com destaque para o cultivo de trigo, cevada, frutas e hortaliças. O nome da província vem do Monte Arara, uma montanha icônica e sagrada que, historicamente, tem grande importância na identidade cultural e religiosa da Armênia. Segundo a tradição bíblica e relatos de culturas antigas, o Monte Arara seria o local onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio, motivo pelo qual é chamado de Terra de Noé e visto como fonte de esperança e inspiração para armênios no mundo todo. É possível avistar seu pico majestoso até mesmo de Yerevan, mas a vista mais impressionante é a partir do mosteiro de Khor-Virap, situado a cerca de 30 quilômetros ao sudoeste da capital e a pouco mais de 100 metros da fronteira com a Turquia. Khor-Virap é um dos mais importantes locais de peregrinação do país, pois foi onde São Gregório, o Iluminador, permaneceu preso por 13 anos. Atualmente, o Monte Arara continua sendo um símbolo poderoso da identidade nacional armênia. Embora esteja localizado na região da Anatólia Oriental, na Turquia, desde 1923, em decorrência do Tratado de Kars, a Armênia o considera, histórica e juridicamente, parte de seu território, já que não reconhece esse tratado. A Armênia é reconhecida como o primeiro país do mundo a adotar oficialmente o cristianismo, no ano 301 d.C. A conversão do país é um marco essencial de sua história e cultura, de acordo com fontes históricas e a tradição armênia. O Evangelho chegou à região pelas mãos dos apóstolos Tadeu, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, e Tomé, que conseguiram converter os primeiros fiéis no território armênio.
Segundo a tradição, há uma história notável envolvendo o rei Tirídates III Gregório, o Iluminador, que teve papel decisivo na aceitação do cristianismo no país. Relatos históricos e tradicionais contam que o rei sofria de uma doença mental que o levava a cometer atos cruéis e violentos no século III d.C., como prender cristãos. Entre os encarcerados estava Gregório, que passou anos na prisão orando pela cura do rei. Um dia, o monarca foi curado de sua aflição e interpretou sua recuperação como um milagre. Ele então abraçou a fé cristã e, no ano 301 d.C., a proclamou como religião oficial da Armênia. Nesse mesmo ano, iniciou-se a construção da primeira catedral cristã conhecida, a Catedral de Etimiadzin, que continua sendo o centro espiritual da Igreja Apostólica Armênia e um dos locais mais sagrados para o povo armênio. Hoje, cerca de 97% da população do país se identifica como parte dessa igreja. Um período sombrio na história do país. Os armênios que viviam entre o século XVI e o início do século XX, nas terras conhecidas como Armênia Ocidental ou Armênia Histórica, estavam sob o domínio do Império Otomano. Territórios que hoje pertencem à República da Turquia sofreram massacres organizados e executados pelas autoridades do Império Otomano. Entre 1915 e 1923. O genocídio ocorreu por meio da destruição física e da deportação, incluindo o deslocamento forçado da população civil em condições que levavam à morte certa. Em 1907, o sultão Abdülhamid II foi deposto, e o Comitê de União e Progresso assumiu o poder na Turquia. Também conhecido como Jovens Turcos, que tinham a ideologia ou sonho de um grande Turan, que se estenderia dos Balcãs ao Altai. A entrada da Turquia na Primeira Guerra Mundial em 1914 deu aos jovens turcos a oportunidade de tomar uma decisão definitiva sobre a questão armênia, o extermínio total dos armênios. Quem hoje se lembra do extermínio dos armênios? Perguntou Adolf Hitler, motivando assim o ataque alemão à Polônia e o planejamento do Holocausto judaico. Como resultado, 1,5 milhão de armênios foram massacrados e o restante deportado. A maioria dos sobreviventes foi obrigada a buscar refúgio em outros países, como Síria e Líbano. De lá, muitos partiram para outros destinos como Estados Unidos, França, Rússia, Argentina e Brasil, formando a grande diáspora armênia que existe até hoje. Atualmente, estima-se que entre 8 e 10 milhões de armênios vivem fora do país, número 3 vezes maior que o de armênios que vivem na Armênia. Uma região montanhosa, rica em recursos naturais, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, antigas igrejas e mosteiros, e por sua rica história e cultura. Perto da fronteira com o Irã, está a região de Zunit, onde fica o teleférico de via dupla mais longo do mundo sem paradas. O teleférico percorre 5.752 metros e liga a vila de Alizor ao remoto mosteiro de Tateu, famoso por sua beleza arquitetônica, localização panorâmica e importância para a história e cultura armênia. O mosteiro foi construído no século IX e tornou-se um importante centro religioso e educacional na Armênia, sendo um local de estudo e produção de manuscritos iluminados. Nas proximidades está Soratskarir, também conhecido como Kareuji, um sítio arqueológico chamado de Stonehenge armênio, pois na área principal existem 40 pedras dispostas em círculo. Na região de Bayot Zor, encontra-se também a Garganta Noravan, um desfiladeiro espetacular famoso por suas impressionantes formações rochosas. Paisagens incríveis e mosteiros medievais, como o de Noravan, conhecido por sua bela igreja. Os íngremes penhascos de tijolos avermelhados protegem o mosteiro, construído no século XIII. Diz a história que o mosteiro foi salvo por Deus quando a Armênia foi conquistada pelos mongóis há centenas de anos. Por fim, essa região é reconhecida por sua rica história vinícola no Vale de Areni, considerada a região vinícola mais antiga do mundo, com uma tradição que remonta a milhares de anos, segundo a tradição armênia, desde os tempos do patriarca Noé. O custo de vida na Armênia, assim como em qualquer outro lugar, varia de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. Como referência,
segundo o site especializado Xeristan, viver na capital armênia custa cerca de 10% menos do que na cidade do México, 22% mais do que em Bogotá e é parecido com o custo de vida em Buenos Aires. Em relação à segurança, de acordo com o Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, o índice de criminalidade na Armênia é baixo, o que a torna um destino seguro para viajar, desde que se evitem áreas de fronteira com conflitos e se sigam as orientações gerais de segurança. Os armênios são extremamente simpáticos e hospitaleiros. Há até um ditado popular que diz: um hóspede é um presente de Deus. Eles também têm fama de serem pessoas abertas, muitas vezes dispostas até a falar sobre assuntos pessoais. Na cultura armênia, a família ocupa um papel central, com laços fortes e duradouros, tanto que, em alguns casos, mesmo depois de casados, alguns adultos continuam vivendo com os pais. A Armênia possui uma longa tradição no campo da educação. O primeiro livro de exercícios aritméticos do mundo foi compilado por um matemático e filósofo armênio do século V chamado David Anania, conhecido como o Invencível. Mas, sem dúvida, um dos aspectos mais interessantes da Armênia é sua língua, que possui um alfabeto próprio e bastante avançado. Mesmachotes, um monge estudioso, criou o alfabeto armênio no século V d.C. para traduzir a Bíblia. Antes disso, os armênios usavam as escritas grega ou persa para seu idioma. O alfabeto armênio tinha inicialmente 36 letras, depois, Machotes percebeu que alguns sons faltavam e acrescentou mais 3 letras, totalizando hoje 39 letras. Além disso, Machotes é conhecido por ter criado o alfabeto albanês caucasiano. O alfabeto armênio foi fundamental para preservar a língua e a cultura do país. Atualmente, a Armênia conta com diversas instituições de ensino médio e superior, incluindo universidades e faculdades técnicas, que oferecem cursos desde o ensino básico até pós-graduação em várias áreas. O armênio é o idioma oficial de instrução na maioria das instituições de ensino do país. No entanto, algumas universidades oferecem programas em outras línguas, como inglês ou russo. Conhecida como o coração da Armênia por sua localização no país, é uma das maiores províncias da Armênia, caracterizada por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas, lagos e vales. Aqui está o Lago Sevan, o maior lago de água doce da Armênia e um dos maiores lagos de alta altitude do mundo. O Lago Sevan é um dos destinos turísticos mais populares da Armênia, devido à sua beleza cênica, importância histórica e valor ambiental. Além disso, o Lago Sevan é um local ideal para atividades recreativas em suas praias bastante frequentadas. Como o país não tem litoral, é o melhor lugar da Armênia para tomar sol. O lago também é cercado por impressionantes mosteiros. O mais impressionante deles é, sem dúvida, o Sevanava. Este mosteiro histórico foi fundado no ano 874 pela princesa Mariam, filha de Ashodi, rei da Armênia. Originalmente construído em uma ilha do lago, com a queda do nível da água, o mosteiro hoje está em uma península, sendo um dos locais mais emblemáticos da região. O mosteiro é composto por 2 igrejas e oferece vistas panorâmicas do lago e das montanhas ao redor. A região de Armavir está localizada no oeste da Armênia. É a menor província do país, mas também a mais densamente povoada. Ela se estende pelas férteis planícies entre o Monte Arara e o Monte Aragats. A beleza dessas terras aparece nos vinhedos espalhados pela região, que abriga algumas das melhores vinícolas da Armênia. Em Armavir, encontram-se locais de grande importância histórica, como o Templo Pagão de Garni, situado a cerca de 20 quilômetros de Yerevan e construído no século I d.C. No século IV, após a conversão da Armênia ao cristianismo, ele foi substituído por uma catedral cristã. Hoje, é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Poucos quilômetros adiante está a Catedral de Timiadzin, centro espiritual da nação armênia e sede do católico de todos os armênios. Na região também fica o Memorial de Sardarapati, que homenageia a batalha que salvou a Armênia da invasão e do genocídio turco. Ainda no oeste do país está a província de Aragatsot, cujo nome significa aos pés do Aragats, a montanha mais alta da Armênia, que domina a paisagem local.
Nela está o mosteiro de Sagmosavan, cujo nome significa Mosteiro dos Salmos, pois foi um importante centro de estudo e cópia de manuscritos religiosos, especialmente dos salmos bíblicos. Construído no século XIII, no auge da arquitetura medieval armênia, hoje é um destino turístico muito procurado. Por fim, nas proximidades, ergue-se a fortaleza de Amberd, centro de poder de várias dinastias armênias, construída no século X na encosta sul do Monte Aragats. A arte na Armênia é parte essencial da cultura, um reflexo da rica história e da profunda fé do povo armênio. Com tradições milenares, como o uso de calçados, acredita-se que os primeiros sapatos surgiram na Armênia, 1000 anos antes dos usados no Antigo Egito. A arte armênia é reconhecida por sua beleza, ornamentação detalhada e significado espiritual profundo. No século IV d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial da Armênia, influenciando muito a arte, pois os artistas passaram a criar obras com temas bíblicos e figuras religiosas, especialmente na arquitetura, famosa por suas igrejas e mosteiros. Além da arte religiosa, a arte armênia abrange várias formas, como a escultura, conhecida pelos seus detalhes, a cerâmica, famosa por seus desenhos coloridos e padrões geométricos, a joalheria, destacada pelo uso de metais e pedras preciosas, e os tapetes, célebres por seus desenhos complexos e cores vibrantes. Os tapetes armênios são tecidos há séculos e têm grande importância na cultura do país. Eles são feitos de lã de alta qualidade e tecidos com trama muito apertada. As cores desses tapetes são inspiradas na natureza, na religião e na mitologia armênia. A comida armênia é uma mistura única e deliciosa de sabores e texturas. O pão armênio, chamado lavas, é um símbolo da cultura armênia e um patrimônio cultural e material da humanidade. O lavas é um pão fino e achatado feito com farinha, água, sal, fermento e adjica. Adjica é um molho picante feito com pimentões vermelhos, alho, ervas e especiarias. Geralmente é servido com carne e legumes. O basturma é um tipo de carne seca e curada feita de carne bovina, suína ou de cordeiro. Costuma ser servido com pão e queijo. Kuzmashi é um prato feito de tripas de cordeiro recheadas com arroz, cebola, ervas e especiarias. Normalmente é servido com molho de iogurte. Os kebabs, espetinhos de carne feitos geralmente com cordeiro, carne bovina ou frango, são servidos com arroz e legumes. O korobats, uma espécie de churrasco armênio, que inclui cordeiro, porco, frango ou boi, e, como sobremesa, o gata, um bolo de nozes e mel muito popular na Armênia, servido especialmente em festas e ocasiões especiais. A Grande Armênia e a Rota da Seda, um antigo reino que existiu do século IX a.C. até o século XIV d.C. Estendia-se desde a costa leste do Mar Negro até o Mar Cáspio, e do Cáucaso até o rio Tigre, abrangendo grande parte da atual Armênia e áreas de países vizinhos, como Turquia, Azerbaijão, Irã e Geórgia. O Reino da Armênia foi um importante centro de comércio e cultura, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento da Rota da Seda, graças à sua posição estratégica entre a Ásia Ocidental e a Europa Oriental, o que permitiu que a Armênia participasse do comércio e das trocas culturais ao longo dos séculos. A Armênia também fornecia muitos produtos para o Ocidente, como o damasco ou pêssego, símbolo nacional da Armênia. A história do pêssego remonta ao século IV a.C., quando Alexandre, o Grande, trouxe essa fruta da Armênia para a Grécia e depois para Roma, espalhando-a amplamente. Grandes vestígios arqueológicos comprovam a riqueza e o desenvolvimento da Grande Armênia, como os encontrados no leste da Turquia, em cidades como Ani, antiga capital armênia, e Diyarbakir, uma cidade com longa história que remonta ao século IX a.C. A cidade foi fundada pelos armênios. A região de Shirak, no noroeste da Armênia, é um lugar de beleza e cultura fascinantes. No seu centro está a histórica cidade de Gyumri, considerada a segunda maior do país, famosa por sua arquitetura tradicional e seu vibrante espírito artístico. Ao nordeste, a região de Lori abriga a charmosa cidade de Vanadzor,
cercada por paisagens montanhosas e berço de uma rica história armênia. Nas proximidades, o Mosteiro de Agapa se destaca como um exemplo da habilidade arquitetônica medieval. O Mosteiro de Agapa também é conhecido por sua academia, que teve papel fundamental na educação e preservação do conhecimento durante a Idade Média. Hoje, junto com o Mosteiro de Sanaim, próximo dali, são considerados Patrimônio Mundial da Humanidade. Não muito longe dali, a pitoresca vila de Soraget oferece um refúgio tranquilo às margens do rio Veg. Soraget também é conhecida por ser o local onde milhares de cegonhas chegam e vivem entre a primavera e o outono de cada ano. A Armênia é um país rico em aves. Estima-se que pelo menos 500 espécies diferentes de pássaros habitam o país. A leste, na região de Tavus, o majestoso Parque Nacional de Dilijan revela suas densas florestas, lagos tranquilos e trilhas que convidam à exploração. A Armênia possui paisagens naturais, históricas e culturais impressionantes, oferecendo inúmeras atrações para viajantes aventureiros e tornando-se um destino turístico bastante procurado, com diversas rotas de trilhas para seus visitantes. O país abriga florestas densas, lagos em grande altitude, cachoeiras, riachos, desfiladeiros, penhascos e uma enorme variedade de cenários de tirar o fôlego. Por isso, muitos sites especializados colocam a Armênia e a Rota da Seda entre as melhores rotas de trekking do mundo. A Armênia faz parte de uma rota de caminhada de nível mundial com 3.000 quilômetros de extensão, a Trilha Transcaucasiana, uma rede de caminhos que conecta dezenas de parques nacionais e áreas protegidas entre a Armênia e a Geórgia, oferecendo um percurso praticamente interminável para explorar. O trecho armênio da trilha percorre 827 quilômetros de algumas das paisagens mais espetaculares do país, indo do cânion de Debed até o Parque Nacional de Dilijan. Além das belezas naturais, a Armênia também é famosa pelo xadrez, praticado desde o século IX e mencionado em manuscritos armênios do século XII. Desde 2011, o ensino de xadrez é obrigatório nas escolas do país, pois a prática ajuda no desenvolvimento mental das crianças. Como resultado, a equipe masculina já foi campeã europeia várias vezes, venceu a Olimpíada de Xadrez e conquistou o título mundial em 2011. Outro grande destaque esportivo do país é a força em modalidades como levantamento de peso e luta, nas quais os atletas armênios já conquistaram diversas medalhas de ouro e prata nos Jogos Olímpicos. Obrigado por nos acompanhar nessa incrível viagem pela Armênia. Se você gostou de conhecer sua rica história e paisagens deslumbrantes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de viagem incríveis. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu sobre a Armênia. Até a próxima aventura!